Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial. Quinta-feira, dia de Turma do Fundão, e hoje também é Dia das Crianças e a gente também tem uma data incrível domingo, que é Dia dos Professores. De longe a semana mais esperada, porque feriadão, tem a tal da semana do saco cheio, né, que virou uma coisa consagrada na educação, mas eu realmente quero destacar aqui a importância da gente comemorar e ao mesmo tempo usar esse dia como um dia de reflexão e quem sabe até um pouquinho de ativismo em prol da educação. Entender que o papel do professor, né, especialmente então o dia do professor, para a gente compreender o papel desse indivíduo dentro do conjunto da sociedade. E é muito comum a gente achar na internet essas frases feitas de porque o professor formou todas as outras profissões, professor a base de tudo. Eu acho muito bonito assim na internet, mas na prática não é essa percepção que as pessoas têm, né? Inclusive eu passei a vida sendo professora e ainda hoje me considero uma professora, né? Porque vira e mexe estou em sala de aula dando curso. Sempre fiquei um pouco chateada com aquela frase típica, né? Que se fala muito para professor universitário. Professora, a senhora trabalha também ou só dá aula? Né? Então, esse imaginário de que dar aula é alguma coisa mais, tipo, eu faço porque não tenho outra possibilidade de trabalho, quem sabe, ou um professor dentro da sociedade sempre visto de uma forma menos importante. E aí eu vou contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás eu fui palestrar numa cidade no Recôncavo Baiano, São Felipe. E quem sabe lá eu tenha vivido uma das histórias mais estranhas de toda a minha carreira como palestrante. Porque eu cheguei para dar aula, para dar uma palestra na Secretaria de Educação de São Felipe, né? Fui levada por um pessoal que trabalhava com a Secretaria de Educação do lugar e tal, e teria um evento para todos os professores, evento de início de ano. Eu ia palestrar nesse evento e as pessoas estavam muito bem arrumadas, mas muito bem arrumadas, assim, bem vestidas, assim, tipo festa. Falei, uau, né? Minha fama deve ter atingido todos os rincões desse país, porque as pessoas se arrumaram para vir me ver. Lê do engano meu, né? Olha como que era essa história. O prefeito de São Felipe, que tinha sido empossado ali 2, 3 anos antes da ocasião que eu estava lá, ele resolveu fazer um aumento substancial no salário dos professores. Substancial mesmo. Sabe aquela história que a gente sempre critica, que o professor é mal remunerado, que o professor tem, né, uma condição aí de desvantagem na sociedade? Ele falou, vou resolver isso aí, que não vai ser por isso que a nossa educação aqui não vai deslanchar. Então ele pegou e simplesmente trocou, né? Deu o dobro do salário, se eu não me engano, né, para os professores. Só que tinha só uma exigência que o prefeito fazia, que eles se vestissem bem. Olha que história estranha. Quer dizer, a sociedade tinha que ver os professores bem vestidos para que o prefeito pudesse mostrar que ele estava pagando um bom salário para os professores e os professores estavam achando que o que eles precisavam fazer era desfile. É um monte de distorção, entende? É um monte de coisa mal interpretada, porque a razão pela qual um professor deve ganhar bem é para que a sua posição seja disputada socialmente. Quando eu comecei a fazer um trabalho que eu já faço há muito tempo, que diz respeito ao desenvolvimento de lideranças femininas, isso de uma forma geral, né? Lideranças mulheres em todas as áreas de comando, eu fui fazer um estudo sobre a relação entre profissões e salários. E olha só que interessante. Naqueles lugares onde os salários são mais baixos, é onde você vai encontrar mais mulheres. E é paradoxal nesse nível. Por exemplo, se você pega o curso de psicologia. O curso de psicologia é um curso majoritariamente feminino. É um curso onde a remuneração de saída do profissional recém-formado é baixa. Hoje, com esse negócio de aplicativo de terapia breve, convênio para psicólogo, assim, piorou, né? Virou quase que uma commodity, uma terapia, né? Então, esses profissionais são mal remunerados. Acontece que existe um lugar em que esses profissionais são melhor remunerados, que é justamente onde
o curso de psicologia é dado na faculdade. Então, o professor catedrático, aquele que tem uma cadeira na universidade, aquele professor, geralmente ganha um pouco mais. E olha que curioso, se você vai olhar as lideranças dentro das faculdades de psicologia, você vai ter um equilíbrio entre homens e mulheres. Mas uma profissão que é eminentemente feminina. Aí quando chega naquele lugar onde as pessoas são melhor remuneradas, aparece um monte de homem. Se você vai na engenharia, a coisa muda de figura. Por quê? Porque o engenheiro na rua ganha mais do que o engenheiro dando aula. Então lá, inverte tudo. Quem está na rua são os homens, quem está na universidade são as mulheres. Veja, pouquíssimas mulheres. Então essas idiosincrasias, essas anomalias da minha forma de entender, também afetam muito o universo da educação, porque ao não ser uma profissão debatida e disputada, ela passa a ser ou uma opção possível para alguém arrumar um emprego num concurso público, numa faculdade que é EAD, e uma coisa meia boca assim, ou é vocação, né? Ou é vocação. Ou o indivíduo realmente, desde pequenininho, brinca com a lousinha em casa, né? Só que quando a gente não remunera bem, mesmo o indivíduo que é vocacionado, mas que também tem outros talentos, ele pode vir a pôr em dúvida a escolha profissional dele. E no final, acaba ficando um volume muito grande de pessoas que não têm vocação e que escolheram aquele caminho por ser um caminho viável e possível para quem não tem uma escolaridade muito elaborada, né, ou não teve acesso, não teve oportunidade. E aí qual é o resultado? Vai ficando essa profissão num lugar completamente equivocado para o professor, que precisa ser um indivíduo que tem uma visão mais ampla de mundo, que tem um desejo mais amplo de renovação e de mudança, que estuda profundamente, que está o tempo inteiro sendo atualizado em técnicas, em práticas, em conhecimento, né? E que acaba não operando nesse lugar, que é um lugar tão nobre dentro da sociedade, e vai ficando nesse lugar meio clientelista, meio que precisando fazer com que os pais gostem dele, né? Que a escola ache ele bonzinho, que seja alguém que entrega todas as notinhas, tudo no dia certinho, que começa a ser cobrado por burocracia, e que acaba achando que na sala de aula basta ele seguir ali o que tem naquela apostila, porque na verdade ele já está tão sobrecarregado que nem dá conta de colocar sua autoria, e vai ser criticado. Se fizer isso, ainda vai levar pedra. Então nós estamos precisando reformular a visão da sociedade sobre o professor e a visão do professor sobre ele mesmo. E é aí que eu acho que começa a grande revolução da educação. Tem um espaço para isso aqui, né? Eu estou fazendo a minha parte, né? Porque eu produzo muito conteúdo para professor, produzo muita formação para professor. Inclusive esse mês todo, que é o mês de outubro todo, nós estamos com o mês dos professores no Instituto Conectomos, né? Que é a minha empresa de cursos. Vou até pedir para o pessoal colocar o link aqui do curso de Neurociência Aplicada à Educação, 2.0, a segunda versão nossa desse curso. E eu acredito que é desse jeito que os professores vão ficando cada vez mais apropriados, porque se você sabe, né, através da neurociência ou através do conhecimento que você constituiu, exatamente a ciência do seu trabalho, você não vai mais ficar sujeito àquele pai, àquela mãe, um que é engenheiro, o outro que é contabilista, o outro que é médico, te dando palpite de como é que você vai dar aula. A formação dos professores é o que eles precisam para, inclusive, se envaidecerem do que fazem. Porque fica parecendo que são impostores, não se sentem apropriados. Aí qualquer um que chega e fala assim, faz assado, fica mexido, se derruba, fica frágil. Se deixa levar pela pressão da sociedade sobre si. Obviamente que não todos, mas eu estou falando dessa massa de professores que está se deixando ver como alguém menor dentro da sociedade. Então por que eu digo que o dia 15 de outubro é um dia de ativismo? Porque é um dia que a gente precisa entender o papel, nosso papel dentro da sociedade, ficar vaidoso desse papel e mostrar para a sociedade o quanto que eles precisam que a gente possa operar com liberdade, não uma liberdade de cátedra, mas uma liberdade de pensar na forma como atua na sala de aula, mas com responsabilidade. Não adianta você bater no peito e falar, a sala de aula é minha, eu tenho minha liberdade, se você não tem conhecimento para fazer a coisa certa. Se você está repetindo padrões do século retrasado, lá da Revolução Industrial, focado em conteúdo. Então eu queria te fazer um convite, professor. Vai olhar o mês do professor do Instituto Conectomos.
se aproprie de novos conhecimentos, porque o maior ativismo que você pode fazer pela nossa profissão é se preparar muito bem para encarar qualquer crítica, qualquer desafio que a sociedade vai nos colocar. Porque vai depender de nós a revolução da educação, que tem a única chance do Brasil se posicionar de outra forma como país. Não tem outro jeito. E o que vai acontecendo é que a maior parte das pessoas que estão trabalhando em programas de formação de professores ou desenvolvendo grades curriculares, conteúdos programáticos, estão colocando o professor como um operário da educação. Então, a gente faz o que, aí o professor vai lá e aplica. Aí que a apostila, não sei o que, entrega para o professor, que ele vai lá e aplica. Você não é um operário da educação. Óbvio que não há demérito nenhum em ser um operário, mas um operário é alguém processual, que faz a mesma coisa todos os dias do mesmo jeito, para entregar um produto com uma qualidade sempre igual. E você sabe que não é possível fazer isso na educação. Nosso produto está bem longe de ser alguma coisa simples e linear e repetitiva. Nós estamos o dia inteiro lidando com gente em desenvolvimento, gente em transformação, gente com demandas. Então vocês precisam conhecer muito bem gente. E a única saída, a grande revolução do professor é ele ser muito bem preparado para poder fazer jus a essa valorização dessa profissão. Porque a hora que a gente realmente tiver a potência de transformação, ninguém vai dizer que é uma profissão desprezível ao ponto de pagarem os salários que muitas vezes pagam. Então a revolução é óbvio, uma revolução social, mas o ativismo parte de cada um de nós, professores, se apropriando tanto da nossa profissão e sendo tão profissionais naquilo que fazemos, que não vamos nos calar diante de críticas vazias, de visões apequenadas, seja do pai, seja do coordenador, seja do diretor. E como grupo, a gente fazer valer o nosso papel dentro da educação. Então é isso, eu te convido a vencer essa guerra pelo conhecimento, a vencer essa guerra pela formação. Eu tenho me dedicado muito à formação de professores. Então, o meu convite para esse ativismo, para esse momento é: vamos nos preparar, vamos estudar para assumir o papel que a sociedade reserva para nós e que a gente muitas vezes não ocupa, por não se sentir, inclusive, capacitado a discutir os grandes problemas sociais. Né? Ficamos ensimesmados algumas vezes dentro de silos de escolas, entregando ali o dia a dia da escola, a prova, a nota, a correção, o conteúdo programático, a ementa, sem entender que nós estamos diante da necessidade de uma grande revolução. E eu conto com você. Nesse 15 de outubro, sinta-se abraçado e convidado para esse movimento. Não é nada trivial, porque senão a gente não estava falando disso aqui. Se fosse trivial não ia ter a menor graça, não é mesmo? Mas tem espaço especialmente se, como classe, os professores entenderem sua bagagem, sua formação, continuarem se formando, continuarem se especializando, se envolvendo com tudo que tem de novo em termos de conhecimento e praticarem a melhor educação possível. Eu conto com você. Parabéns, professor. Um grande abraço e até o próximo.